Mandaram eu parar tudo que eu tava fazendo, não importa o que fosse, para poder assistir esse vídeo aqui e reagir pro canal. Eu ainda não vi, mas me disseram que o Ramon tá treinando de guri, entendeu? Me disseram que o Ramon tá treinando, cara, fazendo o treino Science-Based Low Motherfucker, entendeu? E peguem a sua pipoca, crianças. Peguem a sua pipoca. Eu já... Calma aí. Peguei o meu Monster aqui pra poder reagir a esse vídeo. Esse sabor é horrível, mas era o que tinha na vendinha aqui perto de casa. E, cara, vamos ver o que que o Pacho falou aqui, como que o Pacho montou o treino dele. Eu fiquei sabendo que a gente foi citado de algum jeito, cara. O Pacho não tem como, né? Ele sempre dá essa moral pros guri. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Não se esquece de usar o cupom Baraúna lá na Integral Médica. E se quiser um acompanhamento personalizado ali específico pra você, primeiro link na descrição. Hoje vamos falar do treino de Ramondino, a nova divisão de Ramondino. Ramondino que voltou. Cara, esse Monster, hein? R$ 11 um Monster, cara. Eu não acredito que eu paguei R$ 11 no Monster, não. Mas tudo bem, vamos lá. Agora aos treinos comigo. Estamos Pior que esse sabor é bom, né, cara? Ele é bom mesmo, velho. iniciando a terceira semana de treino e ele causou na internet pela condição, né, que o Ramon voltou aos treinos. Então o Ramon... Eu nunca particularmente vi, não lembro de ter visto outro cara que não fosse Siban. E tudo bem, eu não vi muita gente fazendo isso, né? Mas voltando tão seco assim, cara, pra uma temporada do que nem o Ramon voltou, cara. Foi realmente impressionante, tá? São poucas as pessoas que mantêm tão bem o condicionamento assim. Geralmente eu tô vendo que essa galera da Classic, especificamente, tá tendendo a manter mais o condicionamento em off, cara. Até porque os caras não têm pra onde colocar peso, né? não estava 100% parado, mas ele não estava treinando comigo nesse tempo. Para vocês terem uma ideia, eu e o Ramon, a gente mora no mesmo condomínio, tem uma academia boa no nosso condomínio, Life, Hammer, mas é uma academia de condomínio. É aquilo, tá, rapaziada? O Pacho, ele fala no ritmo Pacho, então a gente assiste os vídeos dele aqui acelerados. Os halteres vão até 32, aí tem uma boa extensora, uma boa flexora e tal, e tem... Ele fala no ritmo balestrinho. Quem entendeu, entendeu. Desce lá, a tiazinha do prédio e tal, a galera do condomínio. Então, não sei se vocês vão acreditar, mas o Ramon era o cara mais forte da academia do prédio, tá? Pra vocês terem uma ideia. Ô, louco, que é isso? Sério mesmo? Bom, brincadeira da parte, lá ele mantinha Era ele e duas vovozinhas treinando, o Pacho falou no outro vídeo. o treino. O Ramon é um cara que gosta de manter o lifestyle, uma dieta limpa, ir lá e fazer o treino dele, manter aquele pump. Então, ele ia lá e fazia aquele treino mais de boa. Ele estava com muitas viagens, pô, ele fez muito evento, muita presença VIP, teve em muitos lugares aí ao longo desses anos. É aquela coisa, se ele quisesse fazer 6 semanas de dieta pro raio, dava. Mas não vamos fazer, tá? Tinha ver, não foi bom. Essa história aí já deu o que falar, né, Pacho? Cara, é sempre bom você fazer uma prep mais longa, porque ela tende a ser muito mais tranquila, você não precisa fazer manobras tão agressivas, nem nada do tipo. O que que acontece? Eu percebo muito essa diferença entre o fisiculturismo hormonizado e o fisiculturismo natural. Geralmente, a galera do fisiculturismo natural, justamente por não ter muitos recursos, muitas armas, cartas na mangas para poder usar, tendem a fazer uma preparação pique Eduardo Corrêa, sabe? Uma preparação mais longa, mais pousar o avião ali com mais cautela, entendeu? Enquanto muitas vezes a galera ali, que é principalmente open, tende a fazer uma preparação muito mais agressiva. A galera ali da Classic já é um pouco mais moderada, mas a gente ainda vê algumas coisas um pouco agressivas. E, cara, eu com os meus atletas, por mais que eu não cuide da parte dietética e não tenha a decisão final em cima disso, eu sempre, cara, gosto de recomendar, gosto ali de optar por uma preparação mais longa. Mas dessa vez ele tá numa condição incrível. A condição que ele voltou aquela vez não estava igual agora. Mas aí a gente, né, realmente iniciou. Bom que ele trabalhou bastante, né, teve vários compromissos aí que ele cumpriu, manteve seus treinos, manteve sua dieta e zero dores articulares, exames tudo 100%. Rapaziada, eu sei que eu pauso muito o vídeo, desculpa, mas é aqui o lugar que eu tenho pra conversar com vocês, com quem me acompanha de verdade, quem, enfim, tá junto. Arrumei um físio. Arrumei um físio e o cara parece ser bom, tá? Fiz a primeira consulta com ele já. A ideia vai ser, cara, a gente tá pra lançar um projetinho Felas, tá? E é por isso que não saiu a série de vídeos ainda do Rumo ao Prime, tá? O Rumo ao Prime vai estar muito relacionado com o Joelho Prime também. Porque o joelho, vocês sabem que o joelho do Baraúna é bichado, né? Então isso é muito incrível porque... Só dando esse spoiler, tá? E outro spoiler também, ó, só escuta. Spoiler.
Que a gente vê do Ramon agora, né, sem nenhuma dor, sem nenhum incômodo, físico limpo, para iniciar uma off-season, e o ponto de partida do cara com o físico totalmente descansado é bizarro. Então imagine aonde que dá para chegar. Então estou muito empolgado. Ano passado, quando a gente iniciou, ele não estava na mesma condição, e o nível de treino não estava tão bom. E não estava com um incômodozinho no ombro. Então dessa vez a gente já inicia de um ponto muito melhor e ele totalmente 100%. E eu propus para a gente iniciar agora com 4 treinos na semana. Então o Ramon vai fazer o upper lower, descanso, upper lower, que é uma divisão que eu venho fazendo. Legal, legal. Então, ó, a gente tá vendo aí, cara, pela segunda ou terceira vez, um Classic Physique nível Mister Olímpia fazendo upper lower 4 vezes por semana, né? A gente viu, se eu não me engano, o Ruff fez isso um tempo ano passado, depois ele passou lá pro Torso Olympus e tudo mais, salvo me engano, tá? Se eu tiver enganado, comenta aí embaixo, que eu realmente não lembro. O Monster voltou. Gostei muito. E agora a gente tá vendo aí, cara, o Ramon. E assim, eu vejo que o Ramon, cara, ele é uma pessoa que vai se beneficiar demais desse estilo. Justamente porque é aquilo. A gente não vê nele aquele tesão mecânico em ir treinar, em ir pra academia e levantar peso. Pelo menos não aparenta, tá? Posso estar enganado aqui. Quem sabe disso é o cara, pô. Quem sou eu pra poder falar também? Mas é o que aparenta, a gente não vê isso. E você reduzir a frequência de vezes que você vai na academia, cara, te dá mais vontade de treinar quando você tá lá. É aquilo, você tá fazendo menos, então você vai fazer melhor. Porque você não fica saturado do ambiente da academia e tudo mais para quem tem essa questão. Tem gente que é tarado em treino, vai treinar 6 vezes por semana e também é outros 500, tá? Mas até por ele estar nesse estágio, pô, é um cara que vem melhorando cada vez mais a qualidade de treino dele. Se a gente pega o Ramon de cara 3, 4 anos atrás e compara com o Ramon de agora, o treino dele tá completamente diferente. Eu não tô falando de estrutura, exercícios, não, tô falando de qualidade do movimento. Entendeu? Você vê que, cara, a contração que ele faz é diferente do que era antigamente. A essência tá diferente. Então assim, eu vejo que ele é um cara que provavelmente vai se beneficiar demais de treinar um pouco menos, tá? Não tô falando que isso vai transformar o físico do cara e tudo mais, porque é aquilo. Ele já é um cara que treina muito bem, já tá em altíssimo nível. Para ele melhorar agora é melhorar detalhes, tá? Só que uma coisa que eu curto muito na divisão de upper lower pro Ramon especificamente, cara, é o quanto que a gente consegue enfatizar ali membros superiores sem dar tanto trabalho pro braço. Isso é uma coisa que eu vinha observando já com a maioria dos alunos, cara. Tava passando muito upper lower 4 vezes por semana e tudo mais, e uma coisa que eu reparei é que o braço ele tende a não se desenvolver tão bem nessa divisão. Lógico, pode ser só a forma que eu tava montando ali os treinos. Só que se você monta um treino mais genérico, você querendo ou não acaba colocando menos estímulo de braço, tem menos espaço para poder treinar, então você acaba priorizando muito mais musculaturas grandes, né, peitoral, costas, ombro, e acaba não colocando tanto ali prioridade para o braço, que para o Ramon, nesse caso, eu sei que ele estava enfatizando um pouco mais para tirar aquela ilusão do antebraço tão grande. Cara, eu vejo que eu tô vendo com bons olhos essa divisão para ele, tá? E até quando eu comecei a fazer o upper lower, que foi uma sugestão de alguns amigos meus ali, o Samuel Meller, o Garinho, a Yelo, o Rafa ali, que a gente conversou dentro de uma live. Amigos, Pacho. Amigos. Para, Pacho. A ideia era passar isso pro Ramon. Eu falei, não, Ô, o Pacho já te chamou de amigo? Ele me chamou de amigo, cara. Ele não me chamou de colega. Ele não falou, os meus colegas de profissão treinadores. Ele não falou, aquela galera da internet. Ele não falou, os guris do LoL. Ele falou, os meus amigos. eu não posso colocar uma estratégia nova pro Ramon, faltando poucas semanas pro Olímpia. Ele veio ano passado praticamente Eu ganhei o meu dia, foda-se. todo ano push-pull legs, descanso push-pull legs, que é uma divisão que eu gosto muito. E Até babei aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho que eu me emocionei, tá, pessoal? Desculpa. eu não posso colocar uma estratégia nova pro Ramon, faltando poucas semanas pro Olímpia. Ele veio ano passado praticamente todo ano push-pull legs, descanso push-pull legs, que é uma divisão que eu gosto muito. E finalzinho do Olímpia a gente manteve um push-pull legs, descanso upper lower. E agora, nesse início, eu falei pro Ramon, vamos iniciar com 4 treinos. Antes da gente falar do upper lower que ele tá fazendo aqui agora, cara, pra você que treina ou faz questão de treinar 5 vezes na semana, eu de verdade tô ranqueando aqui PPL upper lower, tá? Push pull legs, descanso, upper lower, descanso.
como a melhor divisão possível para você fazer, independente do seu caso, tá? Se você tá na dúvida de qual divisão fazer, faça PPL Upper Lower. Por quê, Rafa? Depois de montar muitos treinos, eu confirmo para vocês o que eu já achava antes, mas eu confirmo que eu já suspeitava de, cara, é uma divisão que ela tem uma versatilidade muito grande. Quero focar em pernas. Você consegue colocar um volume de pernas maior ali nos 2 dias sem problema algum. Se de repente você quiser, você pode até colocar ali em outros dias também, mas eu não vejo essa necessidade. Quero focar em, sei lá, peitoral. Você tem um dia só de push e no dia de upper você pode jogar mais ali volume para peitoral, direcionar outros exercícios ou algo do tipo. Quero focar em braço. Você pode fazer a mesma coisa, encaixa mais braço no dia de push, no dia de pull e ainda tem um dia de upper para poder dar um estímulo a mais ali que pode ser um pouco mais focado em braço. Cara, é uma divisão extremamente versátil. Você pode inverter o dia de push com o dia de pull, você pode, enfim, tem N coisas que você pode fazer. Pela versatilidade, pela possibilidade de você conseguir encaixar um volume maior se você quiser também e ao mesmo tempo conseguir ter espaço para se recuperar bem desse volume, cara, eu particularmente rank S, tá? Era a divisão de treino que eu tava fazendo, acho que foi a divisão de treino que eu fiz por mais tempo, sempre falo isso para vocês, mas muito provavelmente vou mudar de volta para um upper lower 4 vezes por semana. Por quê? Porque eu quero começar a fazer outros esportes. E aí eu acho que se eu tentar manter 5 treinos de musculação na semana, meu desempenho vai começar a cair muito pelo fato de eu não ter tanto tempo para poder treinar. Entendeu? Eu ia ter que espaçar mais os treinos no dia. Então, tipo, fazer um de manhã e um à tarde. Eu não tenho essa possibilidade hoje. Então, eu acho que eu vou voltar a treinar 4 vezes por semana. A gente vai performando e melhorando dentro dessa divisão. E nas 2 primeiras semanas o Ramon subiu 5 quilos, com a condição ainda melhor do que estava. Então foi absurdo. Os guri ou não é, pô? Assim, metade da semana passada, quando ele chegou, eu falei, Ramon, você subiu uns 3, 4 quilos, não subiu? Ele falou, cara, não me pesei. Irmão, você tá bem maior, cara. Daí no outro dia ele chegou, pai, me pesei, tô com 5 quilos a mais. E nem começou a programação do Aceto. Eu mandei as fotos dele pro Aceto. Falei, ó, Aceto, isso aí eu fiz pós-férias. Aí o Aceto falou assim, fala pra ele ficar mais um mês de férias. Mas ele tava sem treinar também, né, galera? Então, assim, a gente sabe que o Ramon tem uma genética absurda. Se ele tava sem treinar tão bem, isso pode ser simplesmente o músculo puxando glicogênio, entendeu? Não significa que ele ganhou 5 quilos de músculo. A gente tem que lembrar disso. Você pode ser a genética do Ramon. Ainda assim, cara, hipertrofia ela é um processo crônico. Você não vai ganhar 5 quilos de músculo, nem se você for o Ramon, de uma semana para outra, tá? Que fique claro isso. Lógico, aqui ele tá falando, tá fazendo a brincadeira, tá falando o que aconteceu como um relato. Mas é o que é. Então ele ainda vai iniciar o off, mas de voltar aos treinos ele já subiu 5 quilos. E eu tô curioso para ver como que vai ser a resposta dele, porque vai ser um treino com baixo volume, uma intensidade boa, a gente vai aos poucos aí subindo as cargas dele. A questão articular, acredito que vai ser muito boa. Para mim, que tem essa articulação já zoada, essa divisão foi excelente. E como que vai ser o Ramon treino com baixo volume? Por que no upper lower, a gente, 4 vezes por semana, a gente acaba tendendo a sentir menos as articulações? Cara, principalmente pela relação de dose e resposta que a gente vai ter ali nos treinos. Você acaba, querendo ou não, tendo que diminuir o volume, porque você está treinando um dia a menos por semana. Você precisa pensar de uma forma ali o treino que você vai organizar muito bem os estímulos que você vai dar para não perder tempo, né, treinando, que é aquilo. Você vai ter só 2 dias para superiores, 2 dias para inferiores. Todos os outros dias da semana, você está descansando. Pelo menos na parte da musculação. Então é mais tempo que você tem para, cara, recuperar tendão, para, enfim, até para o músculo também se recuperar melhor, entendeu? E quanto mais eu observo, cara, mais a gente confirma que quanto mais descanso, melhor é para a pessoa ganhar músculo, entendeu? Porque é aquilo. A gente precisa de muito menos estímulo do que a gente achava para poder ter hipertrofia. Quando esse estímulo é bem feito, quando esse estímulo é bem direcionado, né? Low volume, high intensity, mas principalmente high quality, entendeu? É uma contração boa, é um movimento bom, controlado, enfim, treino organizado. Isso é high quality pra caralho, velho. Descansando 3 dias na semana, porque o Ramon sempre teve 5 ou 6 treinos na semana em algumas épocas. Então tô curioso para ver como vai ser e eu quero mostrar agora para vocês em detalhes como que tá ficando isso aqui.
A gente colocou já alguns treinos, saiu algumas coisas, e eu fiz alguns ajustes, e vou detalhar para vocês. Então, assim, a gente já tinha feito algumas coisas, vocês viram alguns vídeos, mas vai mudar alguns detalhezinhos que eu ajustei esse final de semana. Ó, fiz um unboxing ao vivo aqui pra vocês, tá? Ó. Os guri do LoL, não é? Ô, calma aí, Pacho, rapidão, tá? Eu só quero fazer isso aqui 100% aleatório, mas... Tá invertido pra vocês, mas vocês viram que o bagulho tá doido, né? Os guri do LoL ou não é? Olha aí, ó. Guris do LoL, High Intensity. School of Training. Motherfucker, let's go! E agora a gente vai ver a resposta dele ao longo desses próximos dias, e possivelmente algum ajuste ou outro ainda vão acontecer, mas eu preciso ver agora dentro disso que eu imaginei como que vai ser. Então, o Upper 1 do Ramon ele vai iniciar com um pull down unilateral. Tá, vamos prestar atenção que até agora eu só sequelei aqui no vídeo. Então, o Upper 1 do Ramon ele vai iniciar com um pull down unilateral. Isso aqui tudo vão ser a maioria duas séries válidas. Agora a gente entra naquela parte do vídeo que eu falo que eu gosto e que eu não gosto. E que as pessoas vão me criticar por isso. Mas, esse aqui é o meu trabalho, tá? Então, assim, vamos ver o que eu mudaria no treino do Ramon, segundo o que o Pacho vai falar aqui, ou se eu faria exatamente o que ele montou. Com um pull down unilateral. Isso aqui tudo vão ser a maioria duas séries válidas, tá, galera? Depois ele vai pro T-bar roll, depois um pull em frente triângulo. Aí a gente vai para um supino inclinado hammer, vai pro T-bar roll, depois um pull em frente triângulo. Pulei frente triângulo, tá? Aí a gente vai para um supino inclinado hammer. Cara, será que esse primeiro exercício que ele falou aqui, esse pull down O lateral, Ramon ele vai iniciar com um pull down unilateral. será que ele é aberto aqui? Porque quando ele fala pull down unilateral, eu imagino que seja aqui à frente do corpo. Mas pelo visto eu acho que é aberto. O Pacho não colocaria um pull down unilateral e uma puxada triângulo no mesmo treino com um exercício no meio ainda. Eu acho que ele não faria isso. Ou depois um pull em frente triângulo. Aí a gente vai para um supino inclinado hammer, um voador, elevação lateral na máquina. Aqui ele vai fazer 3 séries válidas. Depois um tríceps na polia. E depois uma rosca Scott. E fechamos o primeiro dia. Nossa, de guri demais, cara. Nossa, de guri demais. Preciso ver como que ele vai responder com esse número de exercícios. Os primeiros treinos... É aquilo, o número de exercícios, o número de séries e tudo mais, isso tudo é muito adaptável, né? E de acordo com a resposta do físico da pessoa. Então, no caso ali, ele precisa primeiro colocar o Ramon para treinar com essa quantidade de exercícios, com esse número de séries por grupamento muscular, com os exercícios nessa ordem. Em cima disso, ele vai avaliar a resposta e adaptar. Então, questão de, vai fazer 2 séries, mas ele vai fazer 3 séries em um exercício. Cara, se ele consegue fazer 3 séries em um exercício e performar bem nas 3, não tem problema algum, tá? Não tem problema algum. Vocês ficam nessa pira agora de, não, só pode fazer 2 séries por exercício. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. A gente nunca falou que esse é o limite. É que 3 séries você tende a perder qualidade, não é que você vai perder qualidade. Se você não perder, maravilhoso. Quanto mais volume de treino, melhor. Lembrem-se disso. Tá? Quanto mais volume de treino, mais hipertrofia você tem, porque hipertrofia é dose responsivo a volume, entendeu? Então, lembrem-se disso. A questão é, você só não pode passar do ponto e nem jogar o que a gente chama de junk volume, que é um volume lixo, um volume sem qualidade. Porque o mais importante não é necessariamente o volume, mas o estímulo que está sendo oferecido nesse volume. Que vocês viram, a gente iniciou por peito, mas a divisão do Ramon agora que eu estabeleci aqui, a gente vai iniciar com costas, que ainda vai ser Cupom Barão na integral. um ponto que a gente vai enfatizar mais. Aí depois ele vai na terça-feira pro lower 1, que a gente vai enfatizar mais. Aí depois ele vai na terça-feira pro lower 1, que vai ter flexor deitado, hack machine, extensor. Flexora deitado, vulgo mesa flexora, hack machine, ok. Stiff e... Calma aí, gente, eu real, cara, meu raciocínio ele é meio lento, tá? Então eu preciso ver várias vezes ele falando aqui pra eu escutar, ver o exercício na minha mente e raciocinar, tá? Lower 1, a gente vai enfatizar mais. Aí depois ele vai na terça-feira pro lower 1, que vai ter flexor deitado, hack machine, extensor, stiff e adutor. Aqui vão ser 2 séries válidas. Cara, eu repensaria só de colocar esse stiff tão no final do treino, tá?
mas eu não acho que seja ruim ali a seleção de exercícios no mesmo treino. O que que eu gosto de fazer geralmente? Eu costumo colocar stiff mais para o começo do treino por dois motivos. Primeiro, por ele ter uma percepção de esforço mais alta, e segundo, porque geralmente, tá? Geralmente, quando você faz ele mais pro final do treino, é meio que pela percepção de esforço, você não consegue realmente levar até a falha em si, principalmente depois de sair de alguns exercícios de quadríceps, como é o caso, porque provavelmente o posterior dele já vai ter saído aquela fadiga aguda que ele fez do primeiro exercício da mesa flexora. Então, assim, eu repensaria um pouco só esse quesito. Mas fora isso, leg day top, leg day de guri demais. Depois eu vou vendo se alguma ou outro exercício eu coloco uma série a mais ou não. Daí ele descansa na quarta-feira, quinta ele volta com o upper 2, que vai começar com a puxada aberta, remada unilateral no cabo, aquela remadinha que ele fazia bastante, para mim foi o exercício que ele mais evoluiu. Cara, engraçado que ele tá começando bastante os treinos aí por exercícios unilaterais, né? Os dois treinos de superiores ele tá começando por unilateral. Eu geralmente não faço isso, não porque é ruim, mas porque dá mais trabalho para aquecer. Mas se você não tem problema com, enfim, gastar tempo ali aquecendo, tudo bem, não tem problema algum. Agora, por exemplo, eu faria no primeiro upper que ele falou, a puxada triângulo primeiro e deixaria a puxada unilateral logo na sequência, que fosse. Por quê? Para não ter que fazer, cara, duas séries de aquecimento do lado esquerdo, duas séries de aquecimento do lado direito. Sendo que eu poderia fazer simplesmente duas séries de aquecimento como um todo, entendeu? Mas, de novo, isso não é um problema de forma alguma. Aí ele vai para o supino declinado hammer, crucifixo inclinado na polia baixa, elevação lateral, aí vai ser no cabo, a rosca Scott, um tríceps paralelo. Primeiro dia ele vai fazer o tríceps na cordinha. Aqui eu vou colocar uma paralela porque é um exercício que ele faz muito bem, ele gosta, é um dos preferidos dele, então eu falei, vou deixar. Ele veio da calistenia, né, cara? Você tirar a paralela de um calistênico é tipo você tirar leite do bebê. Do bebê, gaguejei, do bebê. É tipo você tirar doce de criança, é tipo você tirar, sei lá, cara, o monster do Baraúna. Paralela pro Ramon, já vai ativar ali a parte inferior de peitoral. E fecha com o lombar no banco. Então vocês vão ver que os 2 dias tem 3 exercícios de costas, mas nesse segundo aqui eu joguei a lombar pro final, que geralmente é um grupo ali com um exercício que ele traz muito pump e daí ele já acaba e vai embora. E daí E tem que lembrar também que ele tinha aquela questão da lombar ali, que ele sentia bastante dor, né, cara? Eu não sei, até hoje eu nunca sei. Depois eu vou perguntar isso pro Pacho, já que ele é meu amigo, tá? Eu vou perguntar isso pra ele. Por que que o Ramon tinha tanta dor na lombar? Se era por essa mesma questão do pump, porque, por exemplo, no antebraço eu sei que ele tinha dores de não conseguir, cara, flexionar ali o punho e tudo mais por causa do pump. Tanto é que tinha que drenar no meio do treino e tudo mais. sexta-feira, o upper 2, que a gente vai ter flexor sentado, agachamento pêndulo, LED 45, elevação de quadril e abdutor. Então tá aí, divisão de treino do Ramon Dino. Agora a ideia é estabilizar. Isso é um exercício ali que eu sei que ele responde bem, que ele se dá bem. Então eu acredito que não vai ter nenhum problema. E isso aqui encaixando bem, eu vendo que fez sentido, que na prática ali ficou legal. Aí a ideia é ir trabalhando ali na progressão de carga e tal, e fazendo ele ir dentro disso. Pacho, ele vai ficar até o Olympia no upper lower? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente deve voltar mais para frente com a divisão de push-pull legs, upper lower. Descanso, upper lower. Descanso, volta para push-pull legs. É uma divisão que eu gostei, são 5 treinos na semana. Mas eu estou curioso para ver como ele vai responder com 3 dias de descanso na semana e fazendo. Eu esperava por isso, tá? Eu esperava de verdade por isso. Eu acho que chegando perto da preparação é até melhor o atleta treinar com uma frequência maior também. Esses 4 treinos ali, que vai ficar numa divisão espaçada, ele vai vir descansado. Vamos ver. É uma genética absurda. E se com 4 treinos ele responder ainda melhor do que com 5? O que você acha? Ramon Dino vai responder melhor com o upper lower ou será que a gente vai voltar para a divisão que ele estava ali antes do. A minha opinião é que ele vai responder melhor com o PPL upper lower 4 vezes, ou com o upper lower 4 vezes na semana do que quando ele tava 5, tá? Pelo momento que ele tá de treino, pelo momento que ele tá de dieta.
Mas é aquilo, chegando perto da preparação, muito provavelmente esse volume tenha que possa, né? Ele possa, não necessariamente tem, mas ele possa diluir mais esse volume em 5 dias. E aí pode ser bem interessante. De qualquer forma, eu estou bem curioso para ver como que vai ser isso. Se você, de repente, também quiser beber da mesma fonte que Pacholok bebeu lá ele, é só entrar no primeiro link da descrição. E aí, cara, eu mesmo passo ali o seu treino, o Samuel mesmo ali passa a sua dieta, pra gente ter o melhor acompanhamento possível aí com você. Imagina eu, você e Samuel num grupo, nós três só, nós três aqui, ó, trocando ideia. É o primeiro link da descrição. E, cara, usa o cupom Baraúna na Integral e deixa o seu like aí. A gente se vê no próximo vídeo. Comenta o que você achou, o que você acha que vai acontecer com o Ramondino também. Se você acha que ele vai garantir o título do Mr. Olímpia nesse ano, ou se de repente você acha que fazendo essa divisão de treino ele vai estar retrocedendo de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!